Deus abençoe a todos, meus irmãos, na graça do Senhor Jesus. Amém? Que Deus ilumine você que nos assiste, que nos acompanha, que gosta do nosso trabalho, você que sempre deixa sua mensagem. Eu estou orando por você, estou intercedendo pela sua família, pela sua vida e por tudo que é seu. Amém? Graças a Deus. Irmãos, as pessoas sempre me perguntam, missionário, o que o senhor acha disso? O que o senhor acha daquilo? O que o senhor acha disso aqui? E eu respondo, até porque eu não gosto de deixar as pessoas em dúvida, inseguro, né? E vivendo na mentira e no engano. E eu quero falar sobre, mais uma vez, a flor de lis. Estava comentando esses dias sobre o perdão. Se você perdoaria a flor de lis, se ela era inocente ou culpada, se ela era inocente, culpada, que Davi pecou, Davi mandou matar o esposo de Betseba para poder ficar com a mulher dele, mas mesmo assim ele foi perdoado porque ele reconheceu o seu pecado. E algumas pessoas falam assim, não, missionário, mas o senhor não pode comparar o pecado de Davi com o da flor de lis. E porque Davi, ele reconheceu o seu pecado, Davi, ele se arrependeu, Davi reconheceu que ele tinha cometido um pecado. Flor de lis, até hoje, ela disse que não foi ela. Então, por isso que o pecado é diferente. Não, o pecado não é diferente, o pecado é o mesmo. A diferença é que Davi reconheceu. Davi, ele reconheceu e foi lá para os pés do Senhor pedir perdão. Então, se a flor de lis cometeu esse crime, ela ainda não confessou. E se não confessou, é porque ainda não se arrependeu, né? Só que o pecado é o mesmo. Não tem diferença nenhuma o pecado da flor de lis para o pecado de Davi. O segredo é que Davi se arrependeu, irmão. Davi se arrependeu. E a flor de lis, tudo indica que não. Por quê? Porque quando se arrepende, a gente assume o erro da gente. Embora a gente vai pagar severamente, vai pagar duramente, mas temos que assumir o nosso erro, né? Agora, a Bíblia diz que Davi foi o segundo coração de Deus. Por que Davi foi o segundo coração de Deus? Porque Davi, ele se arrependeu. Porque o problema, irmão, não é pecar. O problema é você permanecer no pecado. Por exemplo, o que é ser segundo o coração de Deus? Olha que maravilha, irmãos, ó. Os pássaros cantando, ó. Aqui, ó, onde eu estou. Maravilha, né? Então, o que é segundo coração de Deus? Não é que Deus amarra mais a Davi. Não, muitas pessoas entendem assim, né? Mas segundo o coração de Deus é ter o sentimento, a misericórdia, a compaixão, o amor e a graça semelhante à de Deus. Quando a Bíblia diz que Davi tinha um coração segundo o coração de Deus, é que as atitudes de Davi eram semelhantes às atitudes de quem? De Deus. Era semelhante às atitudes de Deus. As atitudes de Davi eram semelhantes às de Deus, às atitudes de Deus. Então eu quero avisar você, irmãos, que não existe pecado diferente entre flor de lis e Davi. A diferença é que Deus só perdoa o homem quando o homem reconhece, confessa e se arrepende, né? E se arrepende. Esse é o segredo de um arrependimento. O segredo de um arrependimento. Amém?
Quando levaram até Jesus aquela mulher adúltera, que a intenção daqueles homens não era condenar aquela mulher, e sim condenar Jesus. Por quê? A intenção deles era condenar Jesus. Porque Jesus pregava o amor, a compaixão, o arrependimento, o perdão. E quando levaram aquela mulher até Jesus, ele disse: Senhor, o mestre, na lei de Moisés, essa mulher tem que ser apedrejada. Na lei de Moisés, essa mulher tem que ser apedrejada. Por quê? Eles achavam que Jesus ia dizer assim: então tá, vamos apedrejar, porque se na lei de Moisés, então eles queriam, não era apenas apedrejar a mulher, e sim, se Jesus aceitasse a mulher apedrejada, eles iam dizer assim: mas não é o Senhor que prega tanto amor, não é o Senhor que prega tanta graça, não é o Senhor que prega tanta benevolência, o perdão, a misericórdia, a compaixão. Engraçado é que levaram até Jesus apenas a mulher, né? E não levaram o homem. A mulher não adulterou sozinha. Se a intenção deles fosse realmente por amor à lei de Moisés, eles iam levar a mulher e também quem? O homem. Por quê? Porque não foi só a mulher que quebrou a lei de Moisés. O homem também quebrou. Qual homem? O homem que adulterou com a mulher. Aquela mulher não adulterou sozinha, né? Teve alguém ali para, juntamente da mulher, adulterar. Então a intenção daqueles homens não era condenar a mulher, e sim condenar quem? Jesus. E sim condenar Jesus. A intenção deles não era apenas apedrejar a mulher, era condenar Jesus, né? Por quê? Porque eles não levaram o homem. Aí Jesus olhou para eles e disse assim: é na lei de Moisés, né? Então fala o seguinte: atire a primeira pedra aquele que não tem pecado. A Bíblia diz que aqueles homens lançaram as suas pedras ao chão e foram embora de cabeça baixa. Jesus olhou para a mulher e disse: mulher, aonde estão os teus acusadores? Ela disse: Senhor, foram todos embora. Jesus disse: eles não te condenaram, e eu tampouco te condeno. Eles não te condenaram, eu tampouco te condeno, eu não vou te condenar. Mas uma coisa eu te digo: vai e não peques mais. Vai e não peques mais. Ou seja, o que Jesus quis dizer? Você estava pecando, né? Você estava errada, quebrando princípio, fazendo tudo errado. Mas faz o seguinte: perdoar tantos pecados, vai e não peques mais. Não volte a fazer o que você fazia. Largue essa vida de lado. Agora, olhe para Deus. Olhe apenas para Deus. Vai e não peques mais. Então, o problema, irmão, não é você ter pecado. O problema é você viver pecando. O problema é você viver pecando. Jesus disse: vai e não peques mais. Pedro disse: Senhor, quantas vezes devemos perdoar um irmão culpado? 70 vezes? Ou melhor, 7 vezes? 7 vezes, Jesus, nós devemos perdoar um irmão culpado? Jesus disse: não, 7 vezes não, mas 70 vezes 7. Jesus, então eu vou contar quantos perdão eu vou... Não, não é isso que Jesus quis dizer. Jesus não mandou você contar. Ele disse: perdoai 70 vezes 7. O que ele quis dizer? Perdoai quantas vezes for preciso. Perdoai quantas vezes for preciso. Amém? É o caso da flor de lis. É grave, ela vai pagar. Mesmo ela se arrependendo, ela vai pagar. Mas vai ter o perdão diante de Deus. Não somente flor de lis, mas você, eu, o mundo todo que cometeu certos delitos, se arrepender, o Senhor é grande e misericordioso para perdoar.
mas é a justiça quem vai decidir isso na vida da Flor de Lis. Uma coisa eu digo para vocês, Jesus disse, vigiai e orai. Porque tem muita gente orando muito, jejuando muito, congregando muito e não vigiando nada. Tem muita gente orando demais, jejuando demais, congregando demais, cantando demais, pulando demais, fazendo tanta travessura dentro da igreja, mas não está vigiando. Primeiro, vigiar, depois orar. Que Deus abençoe a todos, na graça do Senhor Jesus Cristo. Meu forte abraço. Amém? Fiquem todos na paz.